E vamos mostrar o vídeo do meu querido amigo Carlito Neto, meus queridos, sobre o Jair Renan hoje. Vamos ver aqui esse vídeo bacana. Vamos lá. Bolsonaro faz valer a pena o famoso ditado: diga com quem andas, que eu direi quem és. Desta vez agora aconteceu com o 04, o filho Jair Renan Bolsonaro, do Bolsonaro, com a Ana Cristina Vale, aquela que inclusive é apontada ali como a criadora ou a organizadora, supostamente, dos esquemas de rachadinha, ainda no gabinete do Carlos Bolsonaro, que depois passou para o gabinete do Flávio, e dali se tornou quase que uma empresa de lavagem de dinheiro e de peculato, que seria a palavra correta a ser utilizada. A Polícia Civil do Distrito Federal decidiu hoje cumprir alguns mandatos de busca e apreensão e de prisão, atrelando ali o filho 04 do Bolsonaro a um possível esquema de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, inclusive, e outros esquemas ali, como, por exemplo, estelionato. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque aparentemente o filho mais novo aprendeu direitinho como é que funciona o jogo da família. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa notícia aqui que tomou os noticiários hoje pela manhã. Aqui eu estou trazendo material do G1, assinado pela Rita Yoshimine, que traz ali o esquema que envolvia o nome do Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente até 2022 do Brasil. E aqui traz, inclusive, que o instrutor de tiros e amigo dele foi preso, outro indivíduo está foragido, e na casa do Jair Renan Bolsonaro se teve ali uma batida da polícia e que se apreendeu ali, além de alguns aparelhos, também HDs. Qual que é o esquema, Carlito, que é apontado aqui? Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, Maciel Carvalho e Eduardo Alves dos Santos, que também foram alvos dos mandatos, né? Um foi mandato de prisão, o outro, no caso do Jair Renan Bolsonaro, mandado de busca e apreensão, e no caso especificamente de Eduardo Alves, ele está nesse momento foragido. E segundo informações aqui do delegado Leonardo Cardoso, como é que funcionava esse esquema? O esquema seria um esquema que é o que a investigação está trazendo, né? De suspeita de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A famosa quadrilha, né? Como a gente costuma falar numa linguagem bem popular. Como é que funcionaria esse esquema aqui, supostamente? Uma dessas pessoas ligadas aqui ao Jair Renan Bolsonaro tinha um papel de criar identidades falsas, CPFs falsos, e abrir empresas em nome de laranjas para poder forjar, por exemplo, ali alguns problemas financeiros da empresa, ou fugir de responsabilidades legais que viessem a surgir em relação ao nome da empresa. E eu vou trazer aqui o que o Leonardo Cardoso trouxe, para que a gente entenda a gravidade do que está acontecendo, porque aqueles esquemas ali do Bolsonaro Júnior, Bolsonaro Filho, mídias, como a gente acompanhava, né, que do nada um menino que não tinha nada passou a ter uma empresa em um dos camarotes do Mané Garrincha. A mãe dele, que era uma pobre coitada, que recebia apenas 8 mil reais de salário e que morava em uma casa de aluguel, passou a declarar a casa de 3 milhões de reais como seu patrimônio. E aí já vem, inclusive, já vou adiantar para vocês, a público, um dos irmãos, o Flávio Rachadinha, dizendo que não consegue entender como é que essa operação chegou no Jair Renan. O coitado não tem onde cair morto. Pelo que ele conhece do Jair Renan, ele está ali trabalhando. Mas vamos mostrar aqui um pouco da realidade, que é um pouco diferente do que o Rachadinha está falando. Nesse esquema, eles utilizavam pessoas como laranjas para colocar a empresa no nome dessas pessoas. E assim, fugir de responsabilidades com órgãos públicos ou com dívidas com pessoas jurídicas. Então, era uma forma deles blindarem o seu patrimônio, transferindo ou criando empresas em nome de laranjas, afirmou o delegado Leonardo Cardoso, que é diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Só que uma outra figura, inclusive, tá? Que é bastante conhecida ali nesse mundo, digamos assim, trouxe informação um pouco interessante aqui, né, do Marcos, que a informação veio através do delegado Marcos Aurélio Sepúlveda, que traz aqui informações de um desses suspeitos ligados ali ao Jair Renan Bolsonaro.
Um dos suspeitos já é investigado por dar vida a esse tipo de pessoa, a que a gente chama de laranja. Ele usou documentos de uma pessoa que nunca existiu. Eles fazem nascer uma pessoa física inexistente. O suspeito continua foragido e já há contra ele um mandato de prisão preventiva pedido pelo crime de homicídio no Distrito Federal, diz o delegado Marco Aurélio Sepúlveda Santos, da Delegacia de Repreensão em Crimes contra a Ordem Tributária. Ou seja, só gente bacana andando com o Jair Renan Bolsonaro. Carlito, quem é que foram os alvos ali dessa operação? O Jair Renan Bolsonaro, que teve ali a busca e apreensão na sua casa, o Maciel Carvalho, amigo e instrutor de tiro de Jair Renan Bolsonaro, e que foi preso e que supostamente estaria no esquema também, junto com o Jair Renan Bolsonaro, e que ele é o que ajudava a montar o esquema ali dos documentos falsos e tudo mais. O Eduardo Alves dos Santos, que está foragido e é investigado por ser o famoso testa de ferro do esquema. E aqui a gente consegue ver também que a polícia fez lá, né, uma busca e apreensão no apartamento do Jair Renan Bolsonaro, o pobre menino pobre, desculpa a redundância aqui, que é o que o Flávio Bolsonaro está dizendo, né, que não consegue entender, né, material aqui do Eduardo Gonçalves, não consegue entender o que aconteceu nessa operação, é muito estranha, porque o Jair Renan é uma pessoa que não tem onde cair morta. Quem conhece um pouco de Balneário Camboriú, costuma acompanhar aí que as pessoas que lá vivem, ou a elite chucra, que gosta de investir, inclusive, em arranha-céus em Balneário Camboriú, chama Balneário Camboriú de a Dubai brasileira. Inclusive, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, dependendo de onde você for alugar ou comprar um patrimônio ali. E para você alugar um patrimônio em Balneário Camboriú, se você, para alugar um apartamento, se você for um pobrezinho coitado, como o doutor Rachadinha está dizendo aí, é difícil você alugar um apartamento sem dinheiro, né? A gente sabe que o Jair Renan Bolsonaro ganhou um cargo lá no estado de Santa Catarina, mas a situação é muito complexa aí para esse caso. Por quê? Porque tem materialidade. A polícia encontrou vários materiais, inclusive foi trazido aqui também pelo Estúdio I, algumas horas atrás, na verdade. O Márcio Falcão e a Juliana Braga fizeram a apuração que foi apresentada lá no Estúdio I, e que um desses envolvidos aí, brother do Jair Renan Bolsonaro, que era o Maciel Alves de Carvalho, ele chegou a ter 10 CPFs registrados com o nome dele. Só para você ter noção como é que o esquema era maravilhoso, né, nesse caso. E para quem está dizendo aí, né, como o próprio Flávio Bolsonaro, que é um absurdo uma operação dessa, que o Jair Renan Bolsonaro não tem onde cair morto, bom, a gente precisa lembrar duas coisas, tá? Em 2021, a Ana Cristina Vale morava em uma casa que pagava cerca de R$8 mil de aluguel, que seria o que ela ganhava de salário, inclusive como assessora parlamentar. Tá aqui o material na tela para vocês acompanharem, certo? Material assinado aqui por Daniel Gulino, certo? A matéria anterior já deu o crédito para vocês aqui. E olha o que diz a matéria aqui, porque esta casa que ela alugava, que não era dela, que ela só pagava aluguel, porque acredito, né, que assim como o filho, ela também deve ser uma pobre coitada, ela declarou que era proprietária da casa de apenas quanto, Carlito? R$2,9 milhões. Isso é na declaração que ela fez ao TSE. Vocês podem consultar, inclusive, eu já ensinei aqui como é que vocês podem fazer essa consulta. Só que, claro que o valor declarado da mansão é diferente, né? Ela inclusive, declarou ali que a mansão, na verdade, seria de R$829 mil, só 2 milhões abaixo do valor que a mansão vale. E para o filho aí, pobre coitado, segundo o senhor Jair Renan Bolsonaro, a Luísa Fragão trouxe uma matéria lá na revista Fora, em 2021, mostrando ali o escritório que o Jair Renan Bolsonaro mantém em dois camarotes do Mané Garrincha, né, que é o estádio de futebol que fica na capital do Distrito Federal, né, na capital do país, no Distrito Federal. E ali tem as parcerias que aconteceram, esquemas envolvendo o Jair Renan Bolsonaro, empresas esportes, ali que inclusive teriam decorado esse seu escritório, inclusive empresas ligadas ali a esse esquema teriam tido contratos de mais de R$500 mil com o governo federal, chamando, inclusive, o Jair Renan Bolsonaro de parceiro. Ele e uma pessoa próxima a ele, né, tiveram ali um ganho estranho de um carro, que o Jair Renan Bolsonaro disse que, na verdade, o carro não foi para ele, um carro elétrico, tá? Além disso, o Grupo Capixaba Gramazine, Granitos e Mármores, que tem como lobista Jair Renan, deu um carro elétrico no valor de R$90 mil a Jair Renan. A empresa obteve em setembro de 2019 o benefício fiscal que concede 75% de desconto no pagamento do imposto de renda de pessoa jurídica até 2028. E aí ele disse aqui que esse carro não foi para ele, que foi para um amigo dele. Ao ser indagado, inclusive, se ele sabia o que tinha acontecido com o carro ou por que ele ganharia o carro, né, esse amigo dele, que era o personal trainer dele também, ele foi até rude, né, disse que não sabia, porque não morava com ele, não era nada dele,
Agora vamos ver o que vai acontecer, mas é interessante, né, como o modus operandi, acho que isso faz parte, inclusive, da formação familiar do clã Bolsonaro. Quando os filhos chegavam da escola, ao invés de fazer atividade de casa, o papai falava assim, senta aqui, filhinho, vamos aprender como é que faz lavagem de dinheiro, esquema de rachadinha, como é que vira amigo de milico e como é que, inclusive, resolve problemas ali, fazendo uma coisa que os criminosos costumam chamar de queima de arquivo, só que a gente vai chamar de morte muito suspeita para dizer que a gente não tem nada a ver com esses crimes. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com os infurosos aí, né, o 04. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. É isso, meus queridos. Terminando aqui o vídeo do Carlito Neto.